Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Neste Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, vamos dar uma atenção muito especial aos direitos do consumidor aqui neste programa. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco Éder Brito, ele é jurista da ADECO. Também conosco está a Miriam Souza, que é inspetora da IGAI, a quem cumprimentamos a todos. Boa tarde e obrigado por estarem aqui conosco. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Odair. Boa tarde, Miriam. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Odair. E ao longo deste programa você também pode participar, já sabe, é só ligar para o número 594 9714. 594 9714, se quiser, pode agora mesmo se inscrever. Daqui a pouco vamos retornar as suas ligações. Também pode deixar os seus comentários e questões na página do Facebook da Sociedade Aberta. É só procurar Sociedade Aberta. Vamos então conversar sobre os direitos dos consumidores. Começamos por si, Éder. Éder Brito, que é advogado, portanto jurista da ADECO, está em representação aqui da Associação de Defesa do Consumidor. Este ano o lema que nós temos é combater a poluição do plástico. Gostaria de saber, de que forma que a ADECO faz abordagem sobre essa questão do plástico, de alertar as pessoas para terem cuidado, antes de nós entrarmos propriamente nos direitos dos consumidores. Aproveito para agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, representando a ADECO, Associação para a Defesa dos Consumidores, e também gostaria de assinalar esta data tão importante para todos nós, já que os consumidores somos todos nós, e é uma data extremamente importante para Cabo Verde. É uma data assinalada por John F. Kennedy, no dia 15 de março, em que ele declarou que somos todos consumidores. E, portanto, estamos aqui, e a Consumers International, que é, digamos, o organismo máximo dos consumidores a nível das associações dos consumidores a nível mundial, definiu que nesta data, em 2021, estaríamos a trazer o tema da sustentabilidade relativamente à utilização do plástico. E a ADECO já tem alguma experiência, já tem algum tempo que vem procurando conscientizar e informar a população relativamente à situação do consumo de produtos que vêm invólucro em plástico. E temos tido várias campanhas. Nós temos um spot no nosso programa da ADECO, que passa na TCV, todos os dias às 19, todas as quintas às 19h15, às 19h45, que retrata esta problemática da utilização de plástico e reutilização. Temos uma campanha fortíssima desenvolvida nas redes sociais, também no YouTube, no Facebook, no nosso programa, como já dito, e também o que é que fizemos o ano passado, que teve uma grande adesão, foi uma campanha que sócio da ADECO é sustentável porque ele que usa bolsa de plástico, em que, junto com a ARM, em parceria com a Agência Reguladora Multissectorial da Economia, nós elaboramos um plano em que foram confeccionados várias bolsas de pano, ou seja, sustentável, para que nós iríamos distribuir aos novos associados uma bolsa reutilizável para que pudesse substituir pelas bolsas de plástico. Ou seja, quando se vai ao supermercado, em vez de utilizar a bolsa de plástico, ou às vezes ou é vendido ou então é mesmo concedido pelo supermercado, o consumidor já tem a sua bolsa da ADECO, que é só utilizar, reutilizar e reutilizar. E junto com os vários organismos da sociedade civil, como a empresa que é OIA, que elabora produtos através de plástico reciclado, até chaveiros e vários outros produtos. Nós temos uma grande parceria e ajudamos a demonstrar o seu trabalho. Também utilizamos isso com a empresa que é Tinene,
não é? Já fizemos várias parcerias com a Tinenê, ou seja, nós estamos nessa luta procurando conscientizar e informar o consumidor relativamente à utilização e reutilização do plástico. Vamos ver do lado da Inspeção Geral das Atividades Económicas como é que a abordagem é feita junto da inspeção. Relativamente à Inspeção Geral das Atividades Económicas, Odair, nós trabalhamos de acordo com o embasamento legal, não é? Tem de estar previsto na lei para que a IGAI possa efetivamente atuar. Relativamente à questão da poluição, que foi um tema, a poluição por plástico foi um tema bem escolhido este ano, não é? Porque nós estamos a ver o quê? Do ano passado até este ano, com a pandemia do Covid, a produção em massa, o consumo e o descarte, temos os equipamentos de proteção individual, as máscaras que nós usamos, os equipamentos descartáveis hospitalares, enfim, é um conjunto de materiais plásticos que estão efetivamente a ser produzidos em massa para dar resposta à pandemia e estamos a ver que o descarte inadequado destes materiais podem efetivamente ter um impacto negativo no nosso ecossistema e no nosso planeta. Então, daí a pertinência deste tema para este ano, o dia mais importante em prol da defesa dos consumidores. A IGAI, tendo em conta a legislação atual, temos a Lei 99 de 2015, que é a lei que interdita a importação, a comercialização, o uso e o fabrico dos sacos plásticos convencionais, não é? É uma lei que dá à Direção Nacional do Ambiente toda uma estrutura para implementar, para fazer ações de sensibilização e fiscalização, mas também, na parte da fiscalização, abre-se a todos os outros poderes fiscalizadores também podem realmente atuar. Neste sentido, a IGAI, por ter uma presença constante no mercado junto aos operadores, nós sim conseguimos levar informação aos operadores de forma pedagógica, mas entretanto, verificando-se nesta matéria alguma inconformidade, nós podemos sim atuar sempre com o apoio da Direção Nacional do Ambiente. No vosso dia-a-dia, do contacto que vocês têm, por exemplo, a IGAI na sua atividade de inspeção, a DECO junto com os consumidores de uma forma assim geral, tem essa noção que o consumidor aqui em Cabo Verde já tem a noção da necessidade de um uso racional do plástico? Eu acredito que sim, embora ainda tenhamos um longo caminho à frente. E isso é uma luta que não tem pousos, não é? Não tem pausas. É uma luta constante no dia a dia. Eu vejo que as gerações mais atuais estão muito mais conscientizadas com a questão da poluição por plástico. Entretanto, esta luta é uma luta que é de todos nós consumidores, como o colega disse, nós todos somos consumidores. Há pequenas ações que podemos ter nas nossas casas, nas nossas comunidades, nas nossas instituições, que multiplicados por um período significativo de tempo, têm sim uma diferença e um impacto no combate à poluição de plástico. Então, é uma questão de educação. Eu penso que é de educação. É de levar a palavra. Temos tido associações com papel brilhante aqui em Cabo Verde. A Biosfera. Temos tido, por exemplo, o Ministério da Economia Marítima, que fez um projeto super interessante, que é a colocação dos coletores de plástico nas praias. Vimos o ano passado, só desse projeto gerou 9 metros cúbicos de plástico, que já estão num outro projeto em Paúl a serem transformados em azulejos de plástico reciclado. Então, são essas atitudes que realmente fazem diferença e eu penso que o país e os consumidores já estão muito mais abertos para esta problemática. E a DECO também tem essa percepção que os consumidores cabo-verdianos já estão a saber reutilizar o plástico e a ter atenção nessa questão da poluição, sendo este o tema deste ano do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor? Sim, posso dizer efetivamente que o que a DECO tem observado é que esta luta pela reutilização do plástico não veio de cima para baixo, uma posição vertical do Estado
do governo, dos municípios para a população tem sido da sociedade civil. A luta começou na sociedade civil, pelos parceiros das associações como Amigos de Natureza, da Biosfera, da ADECO, que lutaram por isso. E a partir de então, a conscientização geral, não é? Mesmo da população, levou a que as entidades orgânicas, estaduais e municipais também tivessem essa ação no que concerne a proteção da população relativamente à utilização do plástico. E o que é que se observa é que sim, começa a ter essa conscientização nacional da população. Observa-se aqui em São Vicente, como é que a doutora Miriam já referiu, na Lajinha nós tivemos esses coletores em forma de peixe, não é? O que foram confeccionados e impostos pelo... Ainda temos. Sim, e ainda temos, exato. E a população aderiu fortemente, Obviamente, ainda temos uma grande problemática, visto não termos efetivado a ação de reciclagem em Cabo Verde. Por isso, nós temos um grande consumo de garrafas de plástico. Eu dou um exemplo. O ano passado, a ADEC participou da Feira do Consumidor, junto com a ARME, a IGAI e outras várias entidades de defesa do consumidor e mesmo prestadoras de serviço e fornecedoras de produtos. E então um estrangeiro, eram da Suíça, ainda era na época pré-pandémica, pré-estado de emergência, ele veio ter comigo e viu lá a Associação Defense of Consumers, Defesa do Consumidor, porque nós temos a nossa sigla também em inglês, e ele veio falar connosco, na Suíça é muito importante, não é? Muito importante, nós aderimos fortemente às nossas associações para a defesa do consumidor, mas eu vejo uma coisa que eu acho que vocês não estão a trabalhar nisso. O quê? Muitas garrafas de plástico. Muitas garrafas de plástico. E eu não, nós tentamos sim conscientizar, mas efetivamente tem esse uso porque o descarte não tem outra forma de descarte. O descarte é o lixo. Na praia já temos um aterro sanitário, cidade da praia. Em São Vicente, nas outras ilhas, ainda não. Simplesmente nós temos a lixeira, onde tudo é queimado, inclusive as garrafas de plástico são queimadas. Ok, hoje já temos a garrafa grande, que é reutilizável, já ajuda muito. Mas, enfim, é um trabalho que tem de ser feito, como a doutora Miriam já referiu, paulatinamente, tentando consciencializar cada vez mais para conseguirmos alcançar resultados mais interessantes. Antes de entrássemos nos direitos dos consumidores, eu queria mesmo que nós debruçássemos um bocadinho sobre este lema deste ano. Eu gostaria agora de saber da vossa percepção, do vosso conhecimento, no vosso dia-a-dia, se têm a ideia que os cabo-verdianos conhecem mesmo, os consumidores, nós, consumidores, conhecemos os nossos direitos e deveres. Neste sentido, Odair, eu penso que já foi feito muito trabalho na divulgação desses direitos. Se calhar eu percebo que as pessoas estão mais conhecedoras dos direitos do que dos deveres, não é? A ADEC tem feito um papel extremamente importante. O programa da ADECO pela televisão e o tempo de antena da rádio com certeza tem conseguido chegar a uma grande parte da população de Cabo Verde. Eu percebo que através das denúncias que recebemos, das reclamações, as pessoas sim estão a conhecer e estão a exercer o dever de reclamação. Entretanto, temos também as outras instituições, as agências reguladoras, nomeadamente. Temos outras instituições como o próprio Ministério Público, a ADECO, a IGAI. São instituições que têm trabalhado neste sentido, têm trabalhado em levar informação às pessoas, não é? Levar informação aos consumidores, e a própria essência dessas instituições já assegura a promoção dos direitos e deveres do consumidor. Então, acredito sim, ainda temos muito caminho à frente, mas com certeza já tivemos ganhos significativos nesta matéria. Há muitos ganhos mesmo, Éder? Acredito que sim, sem dúvida. Que tipos de ganhos? Eu consigo ver relativamente ao ano passado.
Nós temos investido cada vez mais em nos apresentar, ou seja, a DEC em se apresentar como uma associação que não cria um conflito sobre o conflito de consumo existente. Ou seja, quando eu vou comprar algo, eu adquiro uma televisão, eu chego em casa, a televisão não funciona, já ocorre um conflito de consumo. E esse conflito precisa de reparação. Ou seja, sobre este conflito, a DECO não cria um outro conflito, a DECO procura solução entre as partes. Essa metodologia que temos adotado tem realmente demonstrado ao consumidor que existe uma solução. Temos também demonstrado à prestadora de serviços ou à fornecedora de produtos que existe uma solução. E o consumidor realmente está a acreditar nisso. Só neste ano, já tivemos 42 reclamações. Ou seja, de janeiro até início de março. 42 reclamações nas mais diversas áreas. Nós fazemos um trabalho paulatino de informação, porque o direito do consumidor é tão amplo, abrange desde a compra de um telemóvel até um pedido de empréstimo bancário de 50 mil escudos. Então vamos ouvir o que é que alguns consumidores dizem sobre os direitos em depoimentos que nós recolhemos na rua. Estou com os meus direitos e meus deveres enquanto consumidor, ou seja, enquanto cidadão esclarecido, acho que todos, sem exceção, devem conhecer seja direitos e sobretudo, seja deveres. É fundamental que cada um tenha conhecimento dos seus deveres e seus direitos, inclusive para evitar que chegue a caso de não estar a pisar e direito dos outros, porque nós direitos determina exatamente lá onde começa o direito do nosso semelhante. Conhecer o básico, muito conhecer. Alguns sim e outros não. Não conhecer a maioria deles, mas para dizer você que tudo que os direitos e tudo que os deveres consumidores nunca te conheces mesmo. Mas a maioria não te conheces sim. Vamos poder dizer, nem sempre. Não te conheces nos direitos e deveres. Algumas coisas não te sabes, mas outras não. E você, quando você vai para o supermercado, você acha algo na prateleira para o prazo, o que você costuma fazer neste tipo de situação assim? Nunca te comprar ali, te informar aí de onde estabelecimento que ele tem produto fora de prazo e na prateleira que ele deve retirar. Bom, na pressa do dia a dia nem sempre vou te espiar com os rótulos, mas é aconselhável vou espiar. Infelizmente, atendimento público na Cabo Verde é nosso maior calcanhar daqueles, porque a impressão que fica é que na Cabo Verde não existe servidores. Existe um conjunto de pessoas, quer público, quer privado, convencido que estão nos postos de trabalho para fazerem favores às pessoas. De forma geral, mexe a melhorar um bocadinho. Sabe que a DECO está a trabalhar nas áreas, mas nem sempre, pelo menos na minha casa, não está a dizer que está a recorrer a alguns órgãos que é para reclamar. O máximo que não está a fazer é naquele lugar onde é que está. Se tem alguma coisa de modo livre de reclamação, alguma caixa de sugestão, botar por, o máximo é que é lá. Hoje, Sociedade Aberta tem como assunto de conversa direitos dos consumidores. Já sabe, se quiser participar deste programa, é só enviar e-mail também para sociedade.aberta@rtc.cv ou, se quiser, também através da nossa página no Facebook, deixar os seus comentários e sugestões, também perguntas
e através da nossa linha, que é 594 9714. Pode fazer agora, 594 9714, discar e participar do programa. Miriam Sousa, nós acompanhamos aqui alguns depoimentos, as pessoas a dizer não conhecem lá os direitos, mas em termos de reclamações não fazem reclamações. Ouvi uma jovem a dizer, isso de ler de rótulo, eu sei que devemos fazer a leitura do rótulo do produto, mas eu não faço. Como é que estamos com base nesses depoimentos recolhidos na rua? Exato, Odair. Observou-se o que foi explicado ali pelas entrevistas, acontece muito realmente na prática. Muitas pessoas não têm atenção à questão dos rótulos, à questão do prazo de validade. Muitas vezes, o próprio cabo-verdiano, eu acredito que muitas pessoas têm alguma resistência em reclamar. Reclamar é um dever e reclamar é extremamente importante para as instituições de fiscalização, assim como as associações. É recebendo as reclamações que nós conseguimos melhorar o nosso trabalho. Se encontrar um produto fora de prazo numa prateleira, já que essa jovem não soube o que fazer, o que deve fazer? Uma pessoa que encontra um produto na prateleira que está com prazo de validade expirado, ela pode sim ser proativa, interpelar o responsável do estabelecimento quanto a essa questão, mas também para assegurarmos que realmente essa situação irá estar sanada, ela pode sim, pelos mecanismos em disposição, acionar a IGAI, está bem? Nós vamos ao espaço, verificamos não só o estabelecimento comercial na planta de venda, mas também nos armazéns, conseguimos rastrear o estabelecimento de forma a verificar se não há mais daquele produto e depois temos os mecanismos legais. Nós sabemos que é uma infração, está bem? A venda de produtos com prazo de validade expirado é uma infração. Nós podemos apreender os produtos, está bem? Os produtos podem ser destruídos e há todo um processo de contraordenação que pode ser instaurado ao estabelecimento. Então, as pessoas têm de criar essa cultura da reclamação. A reclamação é boa. É bom para as instituições, melhora o nosso trabalho, é bom para o ambiente, para o mercado, não é? Porque os operadores, ao serem chamados à atenção, podem melhorar sim, não é? Podem melhorar a sua postura, melhorar as relações de consumo com o consumidor. Enfim, estamos numa sociedade de consumo onde cada um de nós tem uma responsabilidade. Se nós deixamos passar este tipo de situações, é mais difícil até para as instituições. Hoje, numa entrevista que o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva concedeu à televisão de Cabo Verde, ele disse que os cabo-verdianos, os cidadãos, os consumidores, de uma forma geral, precisam saber reclamar e reclamar com fundamentação. Ou seja, fundamentar, mostrar. Ele estava a falar sobre este Dia Mundial dos Consumidores, que é necessário. Você sabe que está a ser lesado, tem que saber utilizar esse direito, esse dever de reclamar. E ele disse, que as pessoas infelizmente não fazem isso. Às vezes algumas pessoas reclamam, mas reclamam de tudo, reclamam da vida, mas não nesse caso enquanto com o produto ou um serviço que não é prestado como deve ser. O que fazer mais então? Muitas vezes as pessoas acabam por reclamar, mas não reclamam realmente da forma correta. Não é que é da forma correta, não reclamam nas instituições que devem fazê-lo. O livro de reclamação é bem utilizado? O livro de reclamação é uma ferramenta em defesa dos direitos do consumidor extremamente importante. Ela foi implementada em 2008, mas o que é que nós reparamos, isso enquanto Instituição Geral de Atividades Económicas, é que as pessoas ainda preferem recorrer às reclamações presencialmente na IGAI, via telefone, pela nossa página do Facebook, pelo nosso site também, que as pessoas podem fazer denúncias, e ainda pela nossa linha verde. Mas o livro de reclamação tem que estar disponível em todos os estabelecimentos. No momento que o consumidor solicita o livro, ele deve ser prestado na hora para que ele faça a sua reclamação. Se não lhe quiserem dar o livro de reclamação, o consumidor pode acionar a Polícia Nacional, está bem, para fazer valer os seus direitos. Eu acho que as pessoas ainda não se conscientizaram da importância
dessa ferramenta. Também o constatamos na IGAI, nós recebemos muitas folhas livres de reclamação que não estão devidamente preenchidas, não têm o contacto do reclamante, não têm informações, às vezes muitas informações concretas sobre a reclamação em si. Isso dificulta-nos gerir o conflito de consumo, não é? De outra forma, também temos uma outra questão, que é as pessoas usarem as folhas do livro de reclamação com conteúdos que nada têm a ver com reclamações, não é? A sugerir mudanças nos serviços, a parabenizar pelo bom serviço, não é? Enfim, uma série de conteúdos que não podem estar no livro de reclamação. As entidades têm de gerenciar estes instrumentos da melhor forma e, paralelamente, têm de criar outros mecanismos, não é? Como uma caixa de sugestão ou outro, para que as pessoas acessem a esse outro mecanismo e não ao livro de reclamação. Mas, de uma forma geral, nós constatamos realmente essas situações e, ultimamente, lançamos uma campanha. Vamos falar da campanha já, porque eu quero ouvir também neste ponto, para não perdermos este ponto, do que disse Éder, do que disse, portanto, esses telespectadores, cidadãos na rua que partilharam a sua opinião. Eu gostaria de ouvir. É essa também a percepção que tem, que as pessoas até sabem que têm direito a reclamar, mas não utilizem esse direito? Sim, realmente é o que acabamos muito por observar na prática. Até, por exemplo, no que respeita ao serviço bancário, ao serviço de atendimento nos bancos. Tem tido uma grande reclamação por parte da sociedade civil quanto à demora no atendimento. Mas sabem quantas reclamações já recebemos realmente sobre o tema? 2 reclamações. No livro de reclamação? Não, presencialmente. Presencialmente já recebemos somente 2. E até o Banco de Cabo Verde, que é a agência reguladora das instituições financeiras, diz que nunca recebeu formalmente nenhuma reclamação relativamente ao atraso do atendimento nos serviços financeiros. Ou seja, o que é que nós tentamos fazer sempre é ensinar a população a reclamar. E o livro de reclamações é extremamente importante, como a doutora Miriam acabou de dizer. Desde 2008 nós temos um livro de reclamações. A DECO tem programado e tem tentado fomentar cada vez mais a necessidade de utilizar o livro de reclamações. Mas o que é que também acontece? Eu já utilizei o livro de reclamações algumas vezes e todas as minhas reclamações foram atendidas. Exatamente. Um problema que às vezes acontece também. A população às vezes não tem conhecimento, mas algumas pessoas têm. E quando vão na prestadora de serviços e pedem o livro de reclamações, muitas vezes dizem: não, tenho que pedir ao gerente. Não, não está em bom estado. Não, enfim, existe... Isto é um subterfúgio que é para não entregar o livro? O que é que a DECO constatou que acaba por acontecer? Que o front office, ou seja, o pessoal de atendimento, muitas vezes não tem o conhecimento necessário e pensa que a pessoa vai reclamar no livro de reclamações por causa da sua prestação no atendimento. Mas não, vai reclamar da prestação de serviços da instituição, não é da pessoa, não é do funcionário em concreto. Por isso, a DECO, várias vezes, com várias instituições aqui em Cabo Verde, já demonstrou. É uma infração. Mas há que ter uma atenção. Disse que não é reclamar diretamente da pessoa. Sim. Eu sei de um caso que aconteceu num determinado lugar e depois a responsável do espaço obrigou a funcionária a ligar para a pessoa para retirar a reclamação, porque senão ela é que ia pagar do seu bolso. A fazer isso. Não entendi, poderia só repetir. Quem é que ia ligar? A funcionária tinha que ligar a pessoa que fez a reclamação Sim. para pedir para retirar aquela reclamação que fez, porque senão ela ia que pagar aquele produto do seu Isso não bolso. pode. Isso é completamente errado. Não pode acontecer de E nenhuma forma. no caso, o que é que um funcionário pode fazer? Não, o funcionário, neste aspecto, poderá eventualmente dirigir-se à IGAI para demonstrar, porque a reclamação é contra a instituição. A relação existente entre o funcionário e a instituição, a empresa, o restaurante, etc., é uma relação laboral. É uma relação laboral, não contra a ordem nacional, não a nível de que intervenha o livro de reclamações.
tem de estar o livro de reclamações presente, visível para todos, está na lei. Existe uma obrigação de conceder o livro de reclamações uma vez pedido, porque senão, como a doutora Miriam já diz, vão insurgir-se em infrações que podem levar, eventualmente, a um processo de contraordenacional. Miriam Sousa, se alguém pedir o livro de reclamação e a pessoa não for atendido o seu pedido, ou seja, o livro não for entregue, o que é que o consumidor pode fazer? O consumidor pode acionar na hora a presença da Polícia Nacional. E a presença da Polícia Nacional no local com o consumidor ajudará a efetivar a reclamação da pessoa no livro. Todos os operadores são obrigados, legalmente, a disporem, a disponibilizarem, como o colega Éder disse bem, às vezes há aquela desculpa, não, o gerente não está, o livro está no escritório dele, isso não existe. Isso não existe. O livro tem que estar no local acessível, todos os funcionários têm de ter conhecimento que o livro está neste local, assim como os envelopes que fazem parte do livro. No momento em que for solicitado o livro, o funcionário deve dirigir-se ao local, pegar o livro e dar à pessoa e dar-lhe um momento para que ele possa fazer o registro da sua reclamação. Qualquer desculpa, não é? Porque são desculpas, qualquer desculpa que a pessoa venha a dar ao consumidor não procede. O livro tem de estar no local, tem de estar acessível e qualquer consumidor pode ter acesso a ele no momento. Se ele não conseguir ter acesso por algum motivo, não é? Deve acionar a Polícia Nacional que deslocará ao local de imediato para assegurar que realmente a pessoa tenha o seu direito. Se por acaso o espaço não tiver o livro de reclamações, o consumidor lesado pode procurar a IGAI sim, prestar a sua reclamação e ainda nos informando que o espaço não tem livro de reclamações. O que é que nós fazemos? Nós fazemos uma abordagem de averiguação no estabelecimento, não é? E a partir daí, o que constatamos no espaço será tudo matéria, se realmente houver o delito contraordenacional, será tudo matéria para um processo de contraordenação. E repare que as coimas do livro de reclamação são pesadas. São pesadas a nível... Valor. A nível da pessoa singular, vai de 25 mil escudos a 350. E a pessoa coletiva, não é? Que são as empresas, vamos de 250 mil escudos a 3 mil contos. Então, são valores que, para a nossa conjuntura, têm um significado económico pesado. E o livro custa por volta de 1.200 escudos, não é? Então, o custo... É bom ter este livro. Exatamente. Exatamente. Vamos também agora ouvir outros cidadãos, também na rua, a dar a sua opinião sobre este tema que nós estamos aqui a abordar, direitos dos consumidores. No início, em relação ao consumo, fui meio descontrolado no início da pandemia, porque toda a gente estava a estocar alimentos e produtos para casa, porque não estava em meio de pandemia, no início de quarentena, nunca sabia como ele estava a ficar. Mas no decorrer, acho que o consumo começa a virar mais consciente. Pessoas começam a dar mais valor a coisas necessárias e já bens fúteis e de segunda necessidade, segundo consumo para dispor. Porque quarentena e pandemia fazendo-nos olhar aquilo que não devemos ter mais realmente é coisas que não tem nos dia a dia e coisas mais fúteis de cá para depois. Não, o hábito de consumo mudar foi o seguinte: lógico que tem menos poder de compra, como tem menos poder de compra, então lógico que a gente tem que dizer quem que tem melhor preço para comprar. Ao invés de que está a dizer muito, que está a dar muita importância a esse fator ali. Magrinha assim, a dizer o que é que a gente vai comprar, preço que tem e por aí afora. Que tipo de consumo que você está a fazer ou que está a fazer na vossa loja, que está a fazer antes de pandemia, grinha assim que está a fazer? Não, minha loja continua a consumir tudo o que tinha antes e agora, porque minha loja está a vender uma variedade de produto muito grande, com base mais é cosmética. Shampoo 85, 90% é cosmética. Então, cosmética, você vê, é um produto de necessidade todo dia.
lógico que Grinha se isto consumir muito menos porque poder de compra é menos, mas isto continua a comprar. Não, me como antes de pandemia já me tinham vindo um bocadinho equilibrado a nível de consumo. Então continuar a consumir quase a mesma coisa. Agora, lógico que tem cuidado na consumir produtos com saber que já mais falta no organismo, frutas, legumes e as coisas assim. Eu consumo lixo porque não saber que ele te conseguir aguentar o meu organismo melhor se dá uma trancada, né? Porque Grinha assim ninguém te livre dele. Tipo de consumo, coisas que você estava a consumir antes da pandemia que você quer fazer Grinha assim? Grinha assim que consumia muita coisa de rua, por exemplo, alimentos na rua, ou mais alimentícios, que principalmente nós jovens estão a ter manias de comer alimentos na rua. Passado a comer muito menos, por questões mais higiênicas também, vou começar a pensar mais, ainda mais sobre Covid, não saber que aquele vírus poder passar algumas horas sobre recipientes e lugares, então começar a evitar mais comer na rua, para modo disso. Você acha que consumidores cabo-verdianos é exigente isto pedir livre de reclamação, isto pedir recibo, ou nem por isso? Nem por isso, consumidores cabo-verdianos nem por isso, até porque já me trabalhar como na base de estabelecimentos de consumo, não sabe que consumidor cabo-verdiano que pedir muito livre de reclamações, ele que trabalha muito para a ADECO, por exemplo, ele é mais de chegar naquele lugar e reclamar do que de prestar atenção assim, em termos formais. Nossa reclamação é mais informal do que formal. E você costuma fazer compra através da internet? Não. Internet não uso só para contactar os clientes e os fornecedores. Compras pela internet, por acaso, era um hábito que já me tinha antes e na quarentena fui um vizinho mais teu. Mas, nem acaso, que eu fui assim tonto. Que acho que não até parar mesmo, porque eu comecei a dizer, não, é melhor não deixar dinheiro ir lá, porque eu não poder bem doencer, ou alguma pessoa da minha família poder bem doencer, não poder bem sentir necessidade de usar aquele dinheiro. Tem uns que é exigente, tem outros não tanto. Sempre eu pedi recibo e nunca tem esse problema ali, porque a minha loja é tudo informatizado. Então, logo que eles compram produtos, levam esses recibos na mão. Nós estamos aqui a falar dos direitos dos consumidores neste programa Sociedade Aberta. Se quiser participar, é só ligar para 594 9714. 594 9714. Éder Brito, jurista da ADECO, que está aqui conosco, juntamente com a Miriam Souza, inspetora da IGAI. Nós ouvimos agora, há alguma mudança no comportamento dos consumidores por causa desta pandemia? Completamente. Posso começar por trazer a problemática do estado de emergência. Com o estado de emergência, fecharam-se os comércios e ficaram só dispostos para os consumidores aqueles que tivessem uma atividade de venda de bens essenciais. Então, a população começou a focar-se mais na compra e na aquisição de bens essenciais. O que é que quase se observou, e se observou em alguns setores de comércio em Cabo Verde, foi o que é que se chama de assambarcamento de adquirente. Ou seja, é aquela situação em que o consumidor vai para o comércio e adquire muito mais do que aquilo que precisará na sua casa. Ou seja, vai e compra 4 garrafas de gás, vai e compra, digamos, vários quilos de frango, com medo de que o que é que poderia vir a acontecer no futuro. E teve de ter um trabalho enorme da IGAI, da ADECO e das agências reguladoras, da ARME, por exemplo, que é para conscientizar a população que não vale a pena ter essa atitude. Na Europa viu-se, não tinham bens como papel higiênico, e então o que é que aconteceu? É que aqui em Cabo Verde conseguiu-se vencer o assambarcamento. Conseguiu-se. Até um jurista da ARME hoje, que estávamos a conversar, disse a Europa é que devia aprender connosco nesta situação exclusiva. Então, nós conseguimos dar resposta. Mas o que é que observou também foi um boom de prestação de serviços no que diz respeito à venda, à entrega. Venda através entrega ao domicílio de restaurantes. Como os restaurantes não podiam funcionar devido ao estado de emergência, começaram a investir no comércio de entrega a domicílio. E hoje em dia
praticamente. Isto ainda continua até hoje. Até hoje. E ficou. Não se acreditava que ia ter esse boom, mas teve. O que é que eu posso dizer? É que o estado de emergência, a pandemia, demonstrou qual é que é a qualidade do ambiente consumerista e a regulação consumerista que se tem em Cabo Verde. Ou seja, em que medida que a proteção dos consumidores deu resposta à pandemia existente, ao cancelamento de voos. Tivemos vários cancelamentos de voos. E a ADEC começou a trabalhar nisso antes da AC, que é a Agência de Aviação Civil, que é a reguladora. Começamos a trabalhar para o reembolso da população. Então eu entendo que teve uma prova, o consumidor mudou o seu estilo de consumo junto ao que é que se chama da regulação existente consumerista em Cabo Verde. Tem essa percepção também que há esta mudança de hábitos, há novos comportamentos do consumidor? Sim, sim. O Dr. Éder disse bem. Foi um trabalho árduo das instituições que realmente conseguiram colmatar estes comportamentos abusivos. A pandemia, ela trouxe-nos novos hábitos de consumo, não é? Como agora estamos com um boom do delivery, do takeaway, o comércio digital, já estamos a ver um número significativo de pessoas a vender produtos, bens e serviços através das plataformas digitais, como é o Facebook. Tivemos também, durante a pandemia, principalmente durante o estado de emergência, algumas situações abusivas para o consumidor, nomeadamente, além do assambarcamento, tivemos a questão de adulteração do prazo de validade de bens que agora nos são essenciais, como é o álcool gel e como é a máscara, mas especificamente na situação do álcool gel. Foi uma situação aqui em São Vicente que a IGAI teve um papel extremamente importante e conseguiu realmente sanar este comportamento abusivo. Mas, enfim, são situações de crise que abrem também brechas para comportamentos abusivos. Mas, como o Dr. Éder disse bem, é de parabenizar as instituições por um bom trabalho, um trabalho árduo, mas que teve excelentes resultados. Devemos entender que situações de crise e pandemia não nos tiram os nossos direitos de consumidor. Os nossos direitos de consumidor estão salvaguardados na Constituição da República, no regime jurídico de defesa e proteção dos direitos dos consumidores, além de muitas mais legislações paralelas que nos auxiliam a defender o consumidor. Não estão alterados. Há situações que nos criam hábitos diferentes, não é? Momentos de crise criam comportamentos muitas vezes abusivos por parte dos operadores, por isso todos os consumidores nós temos de estar alertas e assim que depararmos este tipo de situação devemos estar aptos a contactar as entidades para que elas possam agir. Mas a perda dos direitos eu não acredito que aconteça em pandemia ou em crise, porque até tinha que ter um outro arcabouço legal para alterar os direitos já adquiridos pelo consumidor. Entretanto, há uma alteração realmente de hábitos e temos realmente de estar mais atentos a práticas abusivas que possam realmente acontecer. Temos um telespectador em linha, Sr. Manuel da Conceição de São Vicente. Boa tarde, Sr. Manuel. Muito bom dia, Sr. jornalista Odair. Aqui já é boa tarde. Sim, já é boa tarde, mas hoje eu resolvi fazer como os franceses. Bonjour, bonjour. Sim, é bom dia ao longo do dia. Claro, está certo. E também, boa tarde para os senhores oradores da DECO. Portanto, estamos a ouvir, não é? Sim, estamos a ouvir, sim. Está certo. Da DECO e também da IGAI. IGAI. Olha, é muito interessante o que estou a ouvir e, infelizmente, vou ter que mostrar que estamos com dois polos opostos. Estamos com a DEC que é a favor ao povo de São Vicente e de Cabo Verde e, neste momento, a IGAI está a ser vista como um opressor dos consumidores e também das pessoas em Cabo Verde. Vou explicar porquê. A DECO está sempre em cima, realmente, defendendo o consumidor. Devido a essa pandemia, nós ficamos com o IGAI como opressor do povo. Vou explicar porquê. Porque IGAI apareceu num momento não muito oportuno
levando em conta que quando aparecem com a Polícia Nacional, aparecem com as Farc, aparecem com tudo e mais qualquer coisa em relação à proteção civil, segurança e outros. Mas isso mostra claramente para o povo é uma pressão. O povo não entende quando a IGAI aparece, portanto, para ver se as coisas estão, digamos, como deve ser, tudo está a ser feito da melhor maneira. Agora, depende das vezes como as autoridades agem, como as pessoas agem. Por isso, vou aproveitar para fazer essa crítica à senhora, portanto, da IGAI, portanto, da Inspeção Geral de Atividades Económicas, não é? Precisamente para ver se os seus colaboradores têm outro tipo de pedagogia quando agem em relação às pessoas. Porque eu tenho relatos das primeiras pessoas. Não vou relatar agora porque não tem tempo, o tempo é curto, mas a IGAI não está bem visto em Cabo Verde e fora de Cabo Verde. Depois eu faço uma pergunta direta para a senhora. Em relação ao senhor da ADECO, então, de parabéns, senhor, por ter feito um excelente trabalho, tem dado tudo do que é possível para as pessoas entenderem quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, mas acontece que nós temos tudo na Constituição muito bonitinho, mas o Estado, o Governo, não cumprem devidamente também as suas funções e os próprios poderes públicos. Porque temos várias situações que nós temos o direito da qualidade dos bens e serviços, não é? Que nós consumimos. Também a adequação clara da informação, da proteção, da segurança, não é? Bem como a reparação de qualquer dano, quando sofremos com isso. Quando sofremos, portanto, com coisas que estão fora do prazo, como devemos agir, e assim sucessivamente. O tempo é muito curto, não consigo dizer Pode tudo, avançar com as estou, suas questões estou rapidamente. A fazer duas perguntas. Uma para o senhor da ADECO. O que é que pensa dessa operação que neste momento da pandemia está sendo feita para a IGAI? Pela IGAI. IGAI não está bem visto na população cabo-verdiana, em particular de São Vicente. Os fiscais também na Câmara de São Vicente, igual. Em relação à senhora da ADECO, por que razão não dar uma melhor formação e capacitação às pessoas para agirem em consonância e não fazer a operação como fazem, entrando sem mostrar, digamos, o documento do mandato que vão fazer, o que vão fazer. Chegam abusivamente, pegam das coisas das pessoas e começam a meter, a mexer. Não pode, minha senhora. Portanto, eu agradecia que desse informação capaz, pedagógica, porque eu na minha casa não deixava ninguém entrar. Obrigado. Está bem, nós agradecemos a participação e a contribuição do Sr. Manuel da Conceição aqui de São Vicente. Miriam de Sousa, vou começar por si. Sim, o Sr. Manuel disse agora há pouco a questão da sua casa, não é? Mas o domicílio é inviolável. A IGAI, nem nenhuma outra força policial pode aceder à residência de qualquer pessoa sem um mandato judicial. Entretanto, eu vou aproveitar o Odair para esclarecer. Houve muita polémica realmente com o que diz respeito ao trabalho da IGAI durante a pandemia, mas o que é que as pessoas precisam perceber é que o trabalho da IGAI não se faz ao belo prazer, não é? É um trabalho que está enquadrado dentro de uma legislação própria. Sim, quando a IGAI vai ao terreno fazer qualquer tipo de operação, há um documento chamado Ordem de Operação, que é um documento que permite aos inspectores acederem a determinado grupo de estabelecimentos para assim vistoriarem as condições que são exigidas legalmente. Não há nada que se faça que não tenha enquadramento legal. Eu entendo que existem muitas pessoas, muitos operadores, que se sentem mais desconfortáveis com a presença da instituição. Mas durante a pandemia, o que nós temos feito, além de fazer a verificação das normas, não é? Das resoluções que foram lançadas e decididas em Conselho de Ministros, nós também levamos informações aos operadores, não é? Sobre as normas que devem ter nos seus espaços comerciais. Entretanto, devemos ter em atenção o seguinte: todos os operadores económicos têm o dever de estarem informados sobre qualquer norma legal, sobre qualquer normativo
decreto legislativo, Tem que pedir para ir mais rápido porque... Está certo. Sim, sim. Então, o operador... Eu quero ouvir o Éder, ainda temos um telespectador que já está em linha e temos só mais 5 minutos, tem que ser uma coisa... Certíssimo, Odeir. O operador, ele tem de ser proativo. Ele está no mercado, ele está em determinado setor, ele tem de inteirar-se de quais são as suas responsabilidades, não é? E não existe a questão de eu não sei. E começar a falar de perseguição. Exatamente. E a IGAI, nós recebemos muitas pessoas nas nossas instalações à procura de informações para que possam realmente estar em conformidade com a lei, não é? Então, esse tipo de proatividade é realmente bem-vindo. Éder, rapidamente também a pergunta que deixou o Sr. Manuel da Conceição. Então, é algo complexo de abordar, porque nós estávamos num período pandémico. Estamos em período pandémico. E, por exemplo, nós temos os ginásios. E existem certas normas de distanciamento e de certas normas sanitárias que tinham de ser cumpridas, mesmo para que pudesse ocorrer um corte na transmissão do vírus. E a IGAI foi preponderante nesse aspecto. Não fechou certos lugares, não encerrou certas empresas, certos estabelecimentos ao bel prazer, como a doutora Miriam disse, mas encerrou para que pudessem tomar as medidas necessárias, legalmente previstas, para que depois, após uma vistoria, pudessem ser reabertas. Ou seja, era um momento, mesmo o que é que aconteceu com as padarias, deve-se entender que estamos num período pandémico e o coronavírus ataca decididamente o sistema imunológico. Não estando com o sistema imunológico fortalecido, se formos comer, se formos consumir produtos que foram produzidos, alimentos que foram produzidos sem as devidas normas sanitárias, pode-se ficar com o sistema imunológico. E a pergunta que ele fez, teria alguma resposta assim rápida, porque nós temos um telespectador? É isso mesmo. A IGAI agiu de acordo com a lei. Agiu de acordo com a lei. Agora, se eventualmente teve algum caso de excesso, eu acho que a pessoa tem todo o direito de fazer a sua reclamação relativamente ao funcionário, relativamente à instituição. Isto é óbvio. Vamos ouvir o Sr. Luís Gomes, que é um telespectador que está em linha. Boa tarde, Sr. Luís. Boa tarde. Sr. Luís, eu vou pedir para ser rápido, porque temos pouco tempo, está bem? Ok, é só para dizer que a tema é boa, mas é relacionado ao ADEC. A ADEC é bom, muitas pessoas que confiam na ADEC no teu vídeo e também nunca estou confiando no ADEC totalmente. Nada quando se trabalha, porque, por exemplo, a ADEC sabe direitinho que na São Vicente, por exemplo, um exemplo da loja chinesa, que o senhor ADEC pode comprar um produto e isto deve assim. Que tem nem 24 horas, que se calhar estava o filho, não se aparece isto, tem que ter trocote. Isto obrigou a comprar, levar outro produto, o que é que na lei, e o senhor sabe. Por exemplo, bota chegar na digital, temos uma aprovação, eu vou perguntar, tal produto, por exemplo, perguntar para um marca, onde é que a marca, dizemos o preço. Qual é que é a garantia? Cadê a garantia? Por que tem garantia? O chinês te responder porque ele quer ver. É triste. Não tem como entrar um pouco em polêmica, mas muitas vezes quando as coisas acontecem, de recorrer à polícia, vamos chegar, a polícia vai mostrar, isto também o que é caminho. Às vezes, muitas vezes tem alguém que vai para a DEC. Muita DEC que resolveu os problemas, e já me tive na DEC e um pouco problema e nunca fui resolvido. Deve móvel ter mais de 15 dias de garantia com o aparelho eletrônico, onde é que a DEC sabe, onde é que não queremos olhar uma produção. Como eu criar uma produção, vamos mostrar os direitos do povo, já testou, já mais em cima do acontecimento. Relacionado com a senhora que está lá, de falar como é que a senhora de IGAI, não sabe que o povo que gostamos, isto está tchau, e o povo estava a dizer que me para você que não devido ao vosso povo, tchau, e nenhum gebrina hoje. Por exemplo, por isso não tem um coisa onde o povo tem que reclamar dos outros, muitas vezes os outros conseguem ter coisa, eles perguntam por quê? Um jovem, o que jovem te dizer? Dizer você que não já tu vê que as coisas não segues. Porque jovem que usam um vestinho ou da pombar estirrar, ou ali campanha, ou até a partir de aglomeração. Depois, o que deve mais dizer, muitas vezes as pessoas têm um conhecimento e eliminam aquele lá. Então, gostar de dizer, o que você está a fazer relacionado à campanha, que tem muita aglomeração, se não caso de calamidade, e também... Não é campo de atuação de IGAI, hein? Não, te perguntamos, como tu gente diz assim, só você responder, você tinha um bocado de pessoa fora, porque lá, há pessoas de barra.
Vai entender? Agora, me perguntar qual é que é o senhor. Não está a gostar dos outros entrar nas lojas chinesas pessoalmente, em qualquer lugar, eu estou a perguntar para o produto, os outros, o que é que isto está a dizer dos outros, por favor. Tá bom, Luís, não te agradecer a participação, tá? Muito obrigado. Tchau. Muito obrigado. Éder, rapidamente, em segundos mesmo. Sim. O pessoal tem que entender uma coisa. Legalmente, de acordo com o Estatuto da ADECO, a ADECO tem autoridade. A ADECO não é a autoridade. A ADECO é uma associação que representa os consumidores e, através de tentativas de mediação e conciliação, de resolver determinadas situações de conflito de consumo. Nós não podemos nunca chegar numa empresa, num estabelecimento comercial e dizer besouro que poder estar a fazer isso. Não pode eventualmente procurar conscientizar, mas esse poder ali, a DECO quer ter. Aliás, se nós chegar lá, poder pedir uma polícia e pedir que não sair. Miriam, comentários também do que disse o Sr. Luís, rapidamente. Relativamente às campanhas, disseste bem, não é matéria da IGAI, é da CNE. Há um regulamento próprio, a CNE é que deverá fazer a fiscalização, não é matéria para a IGAI. Entretanto, relativamente ao que o Sr. Luís disse das lojas chinesas, nomeadamente a comprar um telemóvel, etc., devo-lhe dizer que este tipo de bem, que é um bem imóvel, não é o estabelecimento que diz a garantia. Como ele referenciou até mais de há 15 dias, isto não existe. A Lei de Consumidor diz que o produto deve funcionar em plenas condições, no mínimo de 1 ano. Está bem? Sempre que acontecer qualquer dessas situações, o lesado, não sei se foi o caso do Sr. Luís, deverá dirigir-se tanto para a ADECO ou para a IGAI também, que tem um poder interventivo, não é? E nós realmente conseguimos intervir e gerenciar a relação de conflito do operador e do estabelecimento. Infelizmente nós não temos muito tempo, temos aqui alguns comentários de alguns telespectadores. Eu tenho aqui o Omar Oliveira a dizer: o currículo escolar deveria incorporar os direitos e deveres dos cidadãos. Se há algum esforço de incluir, tanto a DECO de incentivar, e rapidamente as vossas considerações, 30 segundos, pronto, eu vou pedir aqui alguns segundos ainda para a programação. Consideração sobre o que disse? Sim. E a questão de incorporar no currículo escolar os direitos e deveres do consumidor. Acho correto, completamente correto. Como eu já disse, é muito importante os direitos do consumidor, porque um consumidor confiante, um consumidor que conhece os seus direitos, é um consumidor que vai consumir sem problemas. E isso é saudável para o mercado. Miriam, rapidamente também. É um mercado saudável. Certíssimo, Odair. É totalmente válido. A IGAI já fez algumas ações de esclarecimento e de informação junto principalmente às escolas secundárias, não é? Então é totalmente válido, porque a educação, as estruturas educativas têm sim um papel extremamente importante na educação para o consumo. Agradeço a presença de todos aqui neste programa e hoje nós estivemos aqui a falar dos direitos dos consumidores. Voltaremos na quinta-feira para dar uma atenção especial à paternidade responsável nesta pandemia. Fique bem e tenha muita saúde.